Vamos aqui desenvolver mais um ponto aqui com alguns cuidados para as orientações das ideias, ok? Então aqui a gente vai trabalhar com alguns cuidados que você precisa ter para evitar que ideias que aparentam ser boas, elas na verdade elas não são tão boas quanto você imaginava, ok? A primeira é a visão que nós temos. Você tem que ter uma visão de consumidor e uma visão de empresa. E muitas vezes a gente tem uma visão distorcida de consumidor. É a ideia do consumidor versus a ideia das empresas, no que se refere às expectativas. Por que isso? Uma coisa sou eu, como consumidor, querendo meus desejos, querer atender minhas necessidades, meus desejos, e nisso a gente fantasia situações que poderiam ser, né, maravilhosas, seriam espetaculares na posição de consumidor. Não necessariamente essa ideia na posição de consumidor é uma ótima ideia para ser trabalhada como empresa. Por quê? Porque você está, de novo, defendendo a visão ferramental, a visão tecnicista, que a solução é o foco, quando na verdade é o problema que deve ser o foco. Quando a gente olha como consumidor, a ideia como consumidor, ela não é a mesma questão da ideia como empresa. Traduzindo, eu olhar as possibilidades como consumidor, eu tenho o viés daquilo que é o melhor para mim. Quando o que a gente precisa enxergar nós como empresa devemos sim atender o que é melhor para o consumidor, desde que isso seja rentável, praticável, viável e escalável. Se não for, se faltar uma dessas questões, você está fazendo algo que você não vai conseguir sustentar. E isso acaba saindo caro, e saindo caro não é então efetivo. Tá? Pode mudar ao longo do tempo? Pode ter um avanço tecnológico? Pode, com certeza. O avanço tecnológico realmente faz com que ideias que às vezes são muito prematuras, elas futuramente sejam aceitas, justamente porque a tecnologia permitiu, né, que isso aconteça, certo? Um outro ponto se dá justamente pela o que a gente chama da atratividade real do produto, né? O que é essa atratividade real do produto, né? A gente tem que enxergar que na hora que a gente for definir uma ideia para o nosso negócio, a gente precisa realmente entender se esse produto ou serviço da sua startup, ele realmente, né, seja produto ou serviço, a solução, ele tem uma atratividade real. Ele tem uma funcionalidade real no mercado. Ou às vezes é uma funcionalidade que parece ser real, mas lá na hora do vamos ver, não vai ter a aceitação como se espera, ok? Alguns exemplos, né, que podem ocorrer, tem uma startup, por exemplo, que quer trabalhar, né, com entrega de alimentos, né? Você tem o padrão iFood, mas ele quer trabalhar só com o mercado vegano. Por quê? O mercado vegano ele é um mercado potencial e eu tenho minha visão como consumidor, tudo mais, né? Não que não seja, é importante deixar claro aqui, né? Hipoteticamente falando. Só que na hora do vamos ver, você observa que o volume suficiente para manter esse negócio não é grande o bastante para estabelecer um canal completo de distribuição e de direcionamento a ponto de montar uma estrutura tão complexa como, por exemplo, dentro desse exemplo hipotético do iFood. Então você vê que existe uma situação, ela é até justa, ela é até honesta, mas a atratividade real do produto não é necessariamente aquilo que a gente esperava. Por quê? Você até pode ter consumidores, você até pode ter mercado, mas ele não é tão grande como se esperava. A atratividade real do produto não é aquilo que a gente esperava. Nesse momento, você precisa de fato ficar atento, porque se você for um defensor, né, assíduo da ideia, você vai entrar lá no posto de pitch, vai pisar no posto de pitch, vai ficar lá marinando, vai ficar navegando, vai ficar defendendo a ideia, quando vê, não consegue mais desatolar da questão. Até porque em determinadas situações existe não só a aceitação do mercado, mas também a capacidade técnica para aplicação. Pode ter uma limitação técnica, pode existir uma limitação ainda tecnológica, pode existir uma limitação do tamanho do mercado também, não vamos ignorar isso. É um mercado potencial, mas que ainda não está plenamente desenvolvido. É uma solução justa, mas que tecnicamente falando, tecnologicamente falando, ainda precisa passar por ajustes.
Então, você como uma pequena empresa, uma pequena startup, pode ainda não estar preparado para isso. Ah, professor Lauton, mas eu tenho investidores. Legal. Você tem investidores? Ótimo. Você acelera o processo. Você coloca a gente para desenvolver, você coloca inteligência, competência, desenvolvimento, ferramental, e aí você vai acelerar o processo. Mas na prática, na média, a gente observa que há um distanciamento nesse sentido, tá? Não é toda empresa que recebeu 11 bilhões de dólares aí numa rodada antes mesmo de atuar feito, né, a OpenAI lá, né, o ChatGPT. Então a gente tem que ser honesto nesse sentido para observar essa questão. Um outro ponto também é que você até pode esbarrar numa questão que é diferenciada, mas a pergunta que eu te faço é: quanto tempo você vai ficar com essa diferenciação? Quando a gente fala de diferenciais competitivos mercadológicos, por exemplo, né, que a gente vai trabalhar lá de produtos, serviços, pessoas, canais, imagem, né? Você tem aí níveis diferentes de diferenciação. Algumas diferenciações, elas são facilmente copiáveis, como, por exemplo, diferenciações de produto. Né? Por que a diferenciação de produto é facilmente copiada? Porque a pessoa pode, né, a concorrência pode comprar um produto seu, fazer uma engenharia reversa, né, desmonta seu produto, remonta o produto sob uma nova carcaça, uma nova perspectiva, ou refaz o fluxo daquele serviço prestado e faz melhor do que você. Ou seja, ele remonta o produto, coloca outras funcionalidades, ganhou tempo com isso, economizou dinheiro, oferece um produto melhor que o seu, com outras funcionalidades mais barato que o seu. A grande questão é justamente isso, né? Quanto tempo você vai ter de diferenciação? Porque se você tiver pouco tempo, pode não justificar, né, a questão do lançamento do produto ou o lançamento da solução. Se o tempo ele é razoavelmente grande, você pode aproveitar essa questão. Professor Lauto, eu vou desistir de uma boa ideia? Não. O que você faz? Você observa que o tempo ele vai ser relativamente curto, você vai ver às vezes na prática, às vezes alguns meses mesmo, de fato, poucos meses de diferenciação no mercado, o que você precisa fazer? Entra com a ideia, trabalha com isso e já no laboratório, enquanto você já está fazendo, atuando, você continua lá no laboratório desenvolvendo novas soluções para logo na sequência, no intervalo curto de tempo, às vezes até algumas semanas ou meses, você já tem uma nova funcionalidade, você já tem um novo produto, você já tem uma nova solução. Aí o que acontece? Você está alargando o tempo, a curva do tempo de diferenciação. Esse produto aqui perdeu, mas esse aqui ganhou. Aí esse outro ganhou, aí esse outro ganhou. Então você vai esticando um pouco mais o tempo de diferenciação. É uma alternativa. Então você vê que é uma maneira de você, dentro do planejamento, trabalhar dessa forma. Né? E, por fim, aqui dentro dessa questão, a gente precisa enxergar se tem potencial de escalabilidade. Porque se não tiver potencial de escalabilidade, a gente não trabalha como startup. Nada contra a empresa tradicional. Eu sou favorável a trabalhar com as empresas tradicionais. Não tem nada contra, né? Você precisa você precisa do médico, tem supermercado, tem os serviços, tem serviço de beleza, tem as entregas, tem as partes do logística, tem um monte de atividades tradicionais que são muito valiosas no nosso mercado. Mas a grande questão é que nós estamos falando de startup. Então, na startup, ou você trabalha com o princípio de escalabilidade logo de cara, porque se você for tentar escalabilidade nos negócios tradicionais, vai exigir muito investimento em infraestrutura. E pode ser que você não tenha toda essa bala na agulha, pelo menos por hora, ainda não tem investidor. Então, observe se essa solução, de fato, ela tem potencial de escalabilidade. Rápida, né? No padrão startup. Se tiver, você trabalha como startup. Digamos que não tenha. Observe se você, mesmo com uma empresa tradicional, consegue desenvolver essa questão, porque se não conseguir, vai te custar depois investimentos mais agressivos lá no futuro, e o crescimento, como não é exponencial, pode acontecer de você ter aí limitações a crédito, ao financiamento da operação, e você vai ficar então, o stuck, né? Você vai ficar parado, aí você vai ficar praticamente interromper a curva de crescimento, você fica de novo aí como se tivesse enfiado dentro num buraco de lama que não consegue se movimentar, ok?